irmãs, nós estamos no dia 30 de novembro, estamos celebrando a festa de Santo André Apóstolo. O Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículos 18 a 22. Naquele tempo, quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, hoje celebramos um apóstolo, Santo André. André, portanto, irmão de Simão Pedro. Queremos aqui poder cumprimentar todas as paróquias que levam, portanto, o nome de Santo André. Aqui na nossa Arquidiocese de Belém, nós temos uma paróquia dedicada a Santo André, cujo pároco é o Padre Régia, a quem também nós queremos dar os nossos cumprimentos. Pertence aqui à nossa região episcopal, São Vicente de Paulo. Santo André, que é, portanto, este apóstolo que foi chamado por Jesus, e o que é interessante aqui no Evangelho é justamente a chamada que Jesus fez a eles, né? Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, estavam lançando as redes ao mar. Jesus disse: segui-me. Eles imediatamente deixaram a rede e o seguiram. Então, aqui, meus irmãos e irmãs, nós podemos refletir hoje um pouco sobre a nossa vocação. A vocação, essa palavra que nós encontramos muitas vezes em testes psicológicos, né? Vamos ver, testes vocacionais. Vamos ver que coisa nós podemos nos endereçar, né? Que tipo de profissão, aptidão nós temos para poder contribuir com a sociedade. Mas na igreja, vocação significa a que Deus nos chama para uma missão específica, né? Ou sermos, assumimos uma família, ou sermos consagrados, ou sermos leigos, para que então na sociedade possamos ter uma missão específica. Dessa forma aqui, Jesus chamou esses dois que estavam trabalhando, eles eram pescadores, imediatamente deixaram tudo para poder segui-lo. Santo André hoje nos ensina, meus irmãos e irmãs, também a poder pensar que diante da missão que nós temos da nossa fé, somos capazes de deixar alguma coisa pela fé que nós temos? Nós somos capazes de deixar alguma coisa da nossa vida pela convicção que temos das palavras de Jesus em nós? Nós sabemos que não precisamos deixar, talvez, algo material, como eles deixaram aqui. Deixaram tudo, deixaram trabalho, deixaram, portanto, a fonte a própria vida para poder seguir Jesus. Mas hoje nós podemos também deixar um pouco do nosso tempo para oferecer a Deus. Nós podemos deixar nossos sentimentos negativos para podermos viver aquela experiência do perdão, da harmonia, da unidade, quando temos uma personalidade forte, quando nós temos impulso em poder querer viver naquele momento, algo que depois iremos nos arrepender. Vejam quantas coisas nós precisamos deixar por causa da fé que nós temos, por causa daquilo que nós acreditamos de Jesus. Santo André também entregou a sua vida até mesmo no martírio, foi morto por causa de Jesus. Tudo isso por quê? Porque ele soube já, a partir do momento em que ele se encantou pelo convite, pelas palavras de Jesus, ele também se convenceu que a sua vida poderia também ser deixada por causa de Jesus. Portanto, meu irmão, minha irmã, que Santo André Apóstolo hoje possa interceder junto de Deus para que descobramos sempre mais a vocação, as nossas capacidades de deixar o que precisamos por causa da nossa convicção, da nossa fé cristã, para que dessa forma possamos também dar testemunho no martírio cotidiano, quem sabe, da nossa vida, para poder acreditar sempre mais que Jesus é o Senhor de nossas vidas. E que o Senhor os abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.